Pronto, pessoal, estamos aqui retornando à nossa disciplina, né, de introdução ao direito penal. Eu sou Tarso Carvalho aqui, abraçando a todos os nossos polos em todo o Piauí, diretamente do canal Educação. Chamar a vocês a atenção, né, para acompanhar o fluxo do nosso conteúdo. Espero que tenha sido bastante proveitoso esse primeiro momento. A gente agora vai dar o pontapé inicial do segundo momento, tá? E aí a gente vai deixar aqui o nosso abraço, né, para que a gente perceba que vocês estão aí, né? Então deixar um abraço aí ao Carlos e a Maria Clara, a professora mediadora Olívia, né, que está aí junto com a sua turma de Pedro Laurentino, e a todos os demais municípios, pessoal, demais polos, né, Alagoinha, Bom Jesus, Campinas do Piauí, Esperantina, Capitão Gervásio Oliveira, Ribeiro Gonçalves, Pedro II, né, Padre Marcos, Júlio Borges, Joaquim Pires, Joaquim Costa, né, Várzea Branca. Então, muita gente aí acompanhando o nosso processo de ensino e aprendizagem, pessoal. A gente fica muito feliz de estar chegando até o polo de vocês, né, e contribuindo para esse processo formativo, tá? Então, vamos acompanhar aqui. Nós começamos a apresentar, né, noções preliminares de direito penal. A gente vai encerrar nossa aula trazendo, né, o entendimento da parte evolutiva do direito penal, né, para que venha esclarecer e amadurecer vocês que o direito penal ele não foi criado ontem, né, hoje. Ele tem toda uma história evolutiva, né, que acompanha esse processo de evolução da sociedade. A gente vai ter aqui, pessoal, no retorno à nossa aula, uma questãozinha para que a gente possa responder com vocês, tá? Só para a gente poder verificar se vocês estão atentos. Então, a gente vai praticar aqui uma questão, na verdade, 2 itens, para julgar como certo ou errado, né, que diz o seguinte. A parte geral, pessoal, ela dita regras, né, que tocam diretamente à execução da pena, né, infligida ao condenado, bem como a aplicação de medida de segurança, né, ao inimputável ou semi-imputável, e ela enumera causas de extinção de punibilidade. Então esse item aqui, pessoal, ele está corretíssimo, né? A gente consegue contextualizar aqui com vocês, só para fortalecer o processo de entendimento de vocês. A parte especial do Código Penal, pessoal, ela é destinada principalmente, né, a definir os delitos e a combinar as penas, né, embora contenham normas de conteúdo explicativo. E aí aqui, pessoal, também está certíssimo, né? E aí foi tudo aquilo que a gente já trabalhou com vocês, pessoal, no primeiro tempo de aula. Então vamos seguindo aqui. A gente vai apresentar agora, pessoal, a evolução histórica do direito penal e as suas escolas penais. Então, a história do direito penal, pessoal, ela se confunde, né, com a própria história da humanidade, o que a gente está apresentando para vocês, né? Então, desde como passou a viver em sociedade, né, ele saiu, criou-se, né, as comunidades, as cidades, os estados, né? E aí chega a esse processo de evolução que a gente tem hoje, né, dos vários países constituídos, né, os continentes, né, interligados, a globalização, né, que aproxima toda essa sociedade, e aí isso vem influenciar, né, dentro do entendimento do direito penal. Então, sempre teve presente, né, a ideia de punição pelas práticas de ato, né, que atentasse contra algum indivíduo, isoladamente, né, ou contra o próprio grupo social. Então, essa punição, pessoal, não era originária, né, de leis formais, que não existiam naquela época, né, mas sim de regras costumeiras. A gente vai marcar aqui de regras costumeiras, culturais, né, destinadas à satisfação de um sentimento inato, né, de justiça e também com a finalidade de preservar o próprio corpo social. Então, em regra, pessoal, os historiadores, né, consideram várias fases da pena, né? Então, a gente tem a fase da vingança privada, a vingança divina e a vingança pública. Só para a gente contextualizar com vocês, pessoal, como é interessante, né? Então, a gente vai apresentar aqui a vingança privada. Então, o único fundamento desse momento, pessoal, da vingança era a pura e simples retribuição a alguém pelo mal praticado. Então, essa vingança ela podia ser exercida, né, não somente por aquele que havia sofrido o dano, como também por seus parentes, né, ou mesmo pelo grupo social em que se encontrava inserido. Olhem a contextualização, pessoal. Então, aqui era aquele verdadeiro olho por olho e dente por dente, que vocês já devem ter visualizado um processo de histórico, né? Se era feito aquilo, o outro tinha o direito de fazer a mesma coisa com ele, traduzindo, né, o conceito de justiça, embora ainda atrelado nessa vingança privada, né? Então a gente está contextualizando lá nas primórdios, né, pessoal? Essa percepção do entendimento do direito, né? E olha como era antes, né? Muito mais, se a gente for pensar, né, numa realidade social
muito mais punitivo, né? Tinha uma vingança, tinha aquela coisa assim, se você fez isso comigo, eu também vou fazer o mesmo para repor, né? E traduzir-se como justiça realizada. A gente tem, pessoal, a vingança divina, né? E aí aqui já é outro momento. Já existe um poder social capaz de impor aos homens, né, normas de conduta e castigo. O princípio, pessoal, que domina a repreensão é a satisfação, né, da divindade ofendida pelo crime. Então, aqui nesse processo de vingança divina, é muito utilizado, né, a ideia que existe um direcionamento de Deus, né, das divindades, né, então pune-se com rigor, antes como notório crueldade, né, pois aí vem-se a ideia, pessoal, do castigo, né, que deve estar em relação com a grandeza de Deus ofendido. Então, é um direito penal religioso, né, teocrático e sacerdotal. A gente tinha por escopo, pessoal, a purificação da alma do criminoso, através do castigo, né, para que pudesse alcançar a bem-aventurança. Então, dentro dessa ideia, né, na evolução histórica do direito penal, teve-se essa vivência, né, da vingança divina, em que se direcionava, né, aos deuses, a Deus, como uma forma de purificação, né, desse criminoso que fez alguma conduta, né, que era contrária àquela realidade da época. Continuando aqui, a vingança divina era o direito aplicado, né, pelos sacerdotes, aqueles que supostamente, pessoal, tinham relacionamento direto com um Deus e atuavam de acordo com a sua vontade, né? Então usavam a ideia de Deus para se direcionar, né, e agir perante alguns atos dentro daquela sociedade, Então incontáveis atrocidades foram praticadas em nome dos deuses, né, muitas delas com a finalidade de aplicar, né, a ira. Então, a criatividade maligna, né, dos homens não tinha limites nessa época, pessoal. Então, as sociedades, nesse período, elas eram carregadas, né, de misticismos e crenças sobrenaturais. Então, eventos da natureza, como chuvas, trovões, terremotos, vendavais, eles podiam, pessoal, demonstrar a fúria dos deuses, né, para com os homens e, para tanto, né, precisava ser aplacada mediante o sacrifício humano. Então, olha como era o olhar lá no passado, né? E aí isso representa um pouquinho do entendimento, direcionamento da vivência daquela época do direito penal. E aí vamos seguir aqui a vingança pública, pessoal, que é um outro momento. Então a vingança pública, ela surge nessa fase de evolução histórica do direito penal. Ela é fundamentada na melhor organização social, né, como forma de proteção, de segurança do Estado e do soberano, mediante ainda, né, pessoal, a imposição de penas cruéis, desumanas, com nítida finalidade intimidatória. Então, ao transformar-se o talião em composição, se realiza o processo subsequente. Então, o agravo, pessoal, aqui já não se compensa, né, com o sofrimento pessoal, senão com alguma utilidade material, né, dada pelo ofensor. E aí o preço, pessoal, do resgate, ele já não é mais o da vingança, porque ele está representado, né, pela entrega de animais, armas, utensílios ou até mesmo dinheiro. Então a proporção entre a reparação e o agravo, ela vai estar contida, muitas vezes, no que se chama tarifa de composição em sua medida precisa. Então, nesse momento aqui, pessoal, a gente consegue apresentar para vocês que teve uma evolução, né? A gente sai de um direito que lá no passado se tinha um olhar, e a gente apresenta 3 momentos para vocês, né, dessa evolução histórica do direito penal, mas que a gente ainda vai se aprofundar mais ainda em vários outros detalhes, né? E aí é importante porque vocês conseguem visualizar dentro da história, né? Principalmente a disciplina muito importante que traz, né, toda essa vivência social da nossa sociedade, e a gente consegue ter esse olhar, né? Só que trazendo mais para pontos específicos, né, do entendimento do direito penal. Então, aqui a gente já consegue apresentar um pouquinho dessa evolução, né, desse direito. A gente vai apresentar aqui outros pontos extremamente importantes para vocês. Vamos seguindo aqui. Então, a gente vai apresentar, pessoal, a ideia, né, que também influenciou bastante o direito brasileiro, o direito penal na Grécia Antiga. Então, a gente está apresentando, pessoal, um fluxo de continuidade histórica. Então, a pena, ela deixou de ser assentar, né, sobre o fundamento religioso, já tinha um processo evolutivo, né, passando a ter uma base moral e civil, embora essas fases, pessoal, ainda fossem interligadas. Não havia ocorrido, pessoal, uma separação absoluta, né, entre elas. Então, o direito grego somente castigou o autor, né, quando se tratava de delitos comuns.
No tocante, pessoal, às ofensas de caráter religioso e político, existiram durante longos períodos, né, sanções de caráter coletivo. Então a gente tem aqui a questão dos traidores, né, e dos tiranos que eram mortos, né, e com eles a toda a sua família. Então tem nesse processo ainda, né, muita questão da vingança, né, tendo em vista que além de ser aquele indivíduo punido, né, a sua família também participava desse processo. Então a gente destaca, pessoal, alguns episódios históricos, né, de pena de morte coletiva, de privação coletiva de direitos, de expulsão coletiva da paz, né, que acarretava terríveis consequências. Então qualquer um podia matar, né, o excluído da comunidade e apoderar-se dos seus bens, né? Ainda tinha essa questão de ficar com os bens daquele indivíduo que foi que cometeu, né, alguma conduta penal, né, contra o indivíduo, né? A gente tem aqui, pessoal, também, passando mais adiante, né, dessa evolução, o direito penal romano. E o direito penal romano, ele pode ser considerado como um dos marcos importantes da nossa história, né? Ele traz, pessoal, a lei das 12 tábuas, que na história vocês com certeza já ouviram falar. Então, nos primeiros tempos de realeza, pessoal, surge a distinção, né, entre os crimes públicos e privados, punidos pelos ius público e os civil, respectivamente. Então, os crimes públicos, pessoal, eles eram a traição ou a conspiração política contra o Estado e o assassinato, né? Enquanto os demais, eles eram os crimes privados, né? O delicto, que aí por constituírem, né, as ofensas aos indivíduos, como o furto, o dano e a injúria. E aí vamos dando sequência aqui. Dentro do entendimento do direito penal, pessoal, o julgamento dos crimes públicos, né, eles eram atribuição do Estado, através do magistrado, né, e ele era realizado por tribunais especiais, cuja sanção aplicada, né, era a pena de morte. Então, ainda era uma pena muito agressiva, né, nos olhos da sociedade, que, ao nosso ver hoje, no Brasil não tem pena de morte, apesar que a gente acompanha, né, na mídia, na visão de outros países que tem ainda esse tipo de punição, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, na África, na Ásia, né? Então a gente ainda vê ainda esse processo, né, de punição de pena de morte. Já o julgamento, pessoal, dos crimes privados, eles eram confiados ao próprio particular ofendido, né, interferindo o Estado somente para regular o seu exercício. Então, os crimes privados, pessoal, eles pertenciam ao direito privado e não passavam, né, de simples fonte de obrigações. E aí, na época do Império Romano, pessoal, surge uma nova modalidade de crime, o crimino extraordinário, que são os fundamentos, né, nas ordenações imperiais, nas decisões do Senado, né, e na prática de interpretação jurídica, que resulta, né, na aplicação de uma pena individualizada, né, pelo arbítrio judicial, a relevância do caso concreto. Então, até aqui, pessoal, a gente consegue perceber que já se evoluiu, né, já se tem um amadurecimento um pouco importante, né, nesse processo penal, e a gente vê assim que se modificou, né, se modernizou o entendimento, o direcionamento, né, não foi mais aquele direito da vingança, né, no direito romano a gente já percebe a punição sendo aplicada, mas não com aquele intuito da vingança, já tem um olhar diferente, né, já tem um tribunal, já tem uma outra consolidação, um outro olhar. É deixar um salve aí pro pessoal de São Brás, que estão falando aqui no chat com a gente, tá? Um grande abraço aí para vocês, pessoal. Vamos seguir aqui no processo de evolução, pessoal, do nosso contexto, tá? Então, vamos aqui. Dentro do direito romano, pessoal, os romanos eles não realizaram, né, uma sistematização dos institutos do direito penal. No entanto, a eles, pessoal, remonta a origem, né, de inúmeros institutos penais que, na atualidade, continuam a integrar a moderna dogmática jurídica penal, né? Então, os romanos, pessoal, eles conhecem o nexo causal, o dolo, a culpa, o caso fortuito, a imputabilidade, a menoridade, né, os concursos de pessoas, penas e medição, e não procuraram defini-los, né? Então, eles trabalhavam casuisticamente, né, isoladamente, sem se preocupar com a criação, por exemplo, né, da teoria geral do direito penal. Mas a gente vê o quanto isso evoluiu, né, pessoal? O quanto isso já foi importante nesse processo de evolução
do entendimento, né, do direito penal, se a gente for considerar as eras anteriores, né? Então, é algo que é extremamente válido a gente ter essa atenção. Vamos seguindo aqui. Então, a gente vai ter também, pessoal, a influência do direito penal germânico, da Alemanha. Então, o direito germânico primitivo, né, ele não possuía fontes escritas, sendo as suas normas transmitidas, né, por meio dos costumes. Os problemas penais, pessoal, eles eram resolvidos pela vingança ou pela perda da paz. Então, o agente infrator, ele era colocado, né, fora da proteção jurídica do grupo, né, a que pertencia, podendo ser perseguido, né, e morto por qualquer pessoa. O direito aplicado a cada indivíduo, ele variava, né, de acordo com o grupo a que efetivamente pertencia. E aos poucos, pessoal, o contato, né, com a mudança romana fez com que esse direito, né, fosse sendo modificado, uma vez que Roma, né, ela preserva suas leis escritas, né. Dentro desse direito penal germânico, pessoal, a gente tem uma evolução, né, tem a questão das ordálias, né, que tem um significado de julgamento na qual não existe, né, a interferência dos homens, pois aí o seu resultado, né, depende exclusivamente de Deus. O acusado, pessoal, ele deveria provar sua inocência, né, se submetendo a diversas provas, a exemplo de segurar, né, durante determinado tempo uma pedra incandescente, né, ou colocar suas mãos dentro da água fervente. E aí, se ele suportasse aquele sofrimento, né, significava que ele era inocente e que Deus havia o absolvido, né? Caso contrário, estaria comprovado a sua culpa, né? Então, essa ideia, né, das ordálias, que é o juiz de Deus, né, foram amplamente utilizados dentro do direito penal germânico durante toda a Idade Média, né? E aí se tinha considerado uma espécie de prova judiciária utilizada, né, para a determinação da culpa ou mesmo da inocência dos acusados. Aqui, pessoal, o que a gente consegue também mostrar para vocês que existia o direito romano, o direito grego, o direito germânico da período daquela que envolvia o território alemão, né? E às vezes essa evolução, ela não necessariamente era conjugada, né, para que todos estivessem avançando ao mesmo tempo. Então, alguns direitos, né, o germânico, a gente percebe que teve um processo ainda um pouco diferente do de Roma, né? Teve todo um direcionamento de evolução diferenciado. Então, é só para deixar claro para vocês que cada local, né, cada país, cada território, né, daquela época, ela refletia, né, o que aquela sociedade, aquele povo vivenciava. Mas não necessariamente a evolução do direito romano vai impactar diretamente, naquele exato momento, né, no direito germânico, no direito entendido da Grécia, né, do grego, e assim por diante. É só para que vocês entendam. E até a gente consegue perceber, pessoal, quando a gente acha assim, um absurdo, lá nos Estados Unidos, alguns estados têm o direito de pena de morte, né? Tem coisas que aqui no Brasil não tem, ou que em outros países tem. E a gente acha, né, que nesse processo de evolução, claro, que ali está vinculado, pessoal, aos costumes, aos direcionamentos daquela sociedade. E aqui a gente está apresentando essa evolução, não para que vocês decorem, mas para que vocês tenham conhecimento do quanto isso evoluiu, né, do quanto isso modificou. E aí o nosso slide, ele traz essa contextualização para facilitar o processo de leitura de vocês, de entendimento, né, e a gente poder direcionar a todo esse processo formativo, né, dessa parte de evolução histórica do direito penal. Então, vamos continuar aqui apresentando para vocês, tá? A gente tem, pessoal, o direito penal canônico, né, um outro momento. Então, o direito penal canônico, ele dividia, né, os crimes de exclusiva competência dos tribunais eclesiásticos, julgados pelos tribunais leigos, né, e delicta mista, a quais, pessoal, atentavam ao mesmo tempo contra a ordem divina e humana e poderiam ser julgados, né, pelo tribunal que primeiro deles conhecesse. As penas, pessoal, elas distinguem em espirituais, né, penitência, excomunhão, e temporais, né, conforme a natureza do bem que atingem. Então, as penas elas eram, em princípio, a justa retribuição, mas dirigiam-se também ao arrependimento, né, e à emenda do réu. Então, a influência do direito canônico, pessoal, ela foi benéfica, porque ela proclamou a igualdade de todos os homens, acentuando o aspecto subjetivo, né, do crime e opondo-se, assim, ao sentido puramente objetivo da ofensa, né, que prevalecia no direito germânico. A gente tem, pessoal, que até 1917, né, a Igreja Católica ela é regida, né, por um conjunto de espécies de normas e ela chegou-se, né, à conclusão de que havia necessidade de condensá-la em um único corpo, né, compilando assim aquelas que estavam em vigor.
Então, em 27 de maio de 1917, pessoal, foi promulgado pelo Papa da época, Papa Bento XV, o Código de Direito Canônico, né? Que aí ele vem regular a organização da Igreja Católica Romana, né, ou do rito latino, a hierarquia do seu governo, os direitos e obrigações dos fiéis, né, bem como o conjunto de sacramentos e sanções que estabelecem, né, pela contravenção das mesmas normas, o que na prática, né, pode ser considerado a Constituição da Igreja Católica. E aí, em 25 de janeiro de 1983, pessoal, o Papa João Paulo II, ele substituindo o anterior, né, ele promulgou um novo Código de Direito Canônico que entrou em vigor no mesmo ano, né? Então aqui, pessoal, a gente mostra que nessa parte de direito penal canônico, a igreja ela teve muita influência na realidade social, né? A gente teve no processo, quando vocês estudam a história, o quanto a igreja, né, a igreja católica, ela teve esse processo próximo, né, do poder de estar direcionando, né, sanções, penas, nesse processo evolutivo da nossa sociedade. Então é importante a gente destacar, né, esse entendimento de direito penal canônico, que ele evoluiu também, né, que a gente vê coisas, né, que eram realizadas lá na Idade Média, que hoje não se acontece mais, porque a igreja também acompanhou, né, esse processo que a sociedade construiu, né, e se modernizou. Então a gente não vê mais aquela questão de queimar as mulheres, né, que eram consideradas bruxas na época, né, e aí se fazia uma fogueira e tinha toda essa visualização, né, naquele momento histórico em que elas eram contra, né, elas praticavam condutas que eram contra a fé de Deus, né, e aí acabavam tendo esse tipo de punição. Então olha o quanto a gente evoluiu, né. Vamos dar sequência aqui, pessoal. Vamos ficar atento aí nesse processo, tá bom? Então a gente tem, pessoal, o período humanitário, que aí já é um outro momento. Então as modalidades de penas elas foram variando, né, ao longo dos anos. A privação da liberdade como uma pena principal, né, em virtude da prática de um fato criminoso, ela é relativamente recente. Então, a partir do século XVIII, pessoal, as penas corporais, as apelativas, elas foram sendo substituídas, né, por uma pena de privação da liberdade, que até aquele momento, né, com raras exceções, era tida tão somente como uma medida cautelar. Então, a sua finalidade era fazer com que o condenado, né, ele aguardasse preso a aplicação de sua pena corporal. Então, em nosso âmbito de cultura, né, desapareceram das legislações as penas corporais, como a tortura, né, ou os açoites. E aí o progresso, pessoal, mais importante nesse sentido, né, teve lugar com a passagem do absolutismo, né, do antigo regime ao Estado constitucional. Então aqui, pessoal, dentro do período humanitário, a gente já vê, né, toda uma evolução, né, acaba se tendo uma ideia do direito penal muito mais próximo da realidade de hoje, né. Então, diante, pessoal, um raciocínio justnaturalista, passou-se a reconhecer direitos inatos ao ser humano, né, que não podiam ser alienados ou deixados de lado, a exemplo da dignidade do direito a ser tratado, né, igualmente perante as leis. Então a gente até vê isso na nossa Constituição, né, a dignidade da pessoa humana, a igualdade das pessoas, né, dentro desse processo constitucional, dentro desse processo social, né, e até mesmo, pessoal, no que dizia respeito à pena de morte. Então algumas formas de aplicação elas foram sendo aperfeiçoadas, né, com a finalidade de trazer o menor sofrimento possível, né, ao condenado, como ocorreu com a utilização da guilhotina, né, e aí isso foi sugerido por Ignace Guillotin, que pela primeira vez, já em 25 de abril de 1792, que consistia em fazer com que a morte, né, ela ocorresse de forma rápida, por meio do golpe seco, né, produzido por uma lâmina afiadíssima, né, e pesada, e que prendia sobre a cabeça do executado, justamente para reduzir, né, esse sofrimento do indivíduo, e ainda era acontecido, né, naquela época, né, a gente está falando de 1792, essa evolução, né, para aquele momento representava muito isso. A importância, pessoal, da obra de Beccaro, que é um teórico, né, que possibilitou uma evolução muito grande dentro do direito penal, e a gente destaca aqui para vocês que até surgirem, né, os pensadores iluministas, que se colocaram contra, né, todo esse sistema, Beccaro, ele transformou, pessoal, transformou-se, né, em um dos principais mentores de uma reforma que já se fazia tardia.
Então, as lições, né, os princípios propostos por Beccario, eles modificaram, pessoal, completamente a maneira de tratar o ser humano, né, o que tem em seu favor como o direito inato, né, a sua dignidade. Então, inúmeros princípios, pessoal, foram sendo construídos. Então, o mérito maior de Beccario não foi a originalidade da construção dos princípios, que há muito discutidos, né? Mas principalmente pelos revolucionários franceses, né? Mas que, de fato, pessoal, de ter tido, né, a coragem de torná-los públicos, né? Trazer para a sociedade, mediante fundamentos que contrariavam, né, perigosamente os interesses dos detentores do poder da época, né, em que houve a sua publicação. Então, Beccario, pessoal, é um grande autor que contribuiu para a história, né, do direito penal e influenciou diretamente, né, a todos os países, mesmo sendo contrário a quem estava naquele exato momento no poder. Então, a gente tem também, pessoal, o período criminológico, que é um outro momento considerado dentro do processo de entendimento, pessoal, de evolução histórica do direito penal. Aqui a gente deixa claro para vocês, pessoal, que esses períodos eles foram determinados até de uma forma cronológica, né, para que a gente possa facilitar o nosso processo de ensino-aprendizagem e a gente poder contextualizar, né, o termo de criminologia, pessoal, que surgiu nesse período criminológico, vem a ser uma ciência interdisciplinar, né, que tem como objeto o estudo do comportamento delitivo e a reação social. Então, se tem a interdisciplinária, por quê, pessoal? Que embora sugestivo o seu título, né, a criminologia, não somente as ciências penais, né, elas se ocupavam do seu estudo, sendo este, né, inclusive, mais aprofundado em outras áreas, a exemplo da sociologia, da psicologia, da psiquiatria, né, da antropologia e da medicina forense, entre outras áreas, pessoal. Então, é deixar claro para vocês que a ideia de criminologia, né, ela não ficou vinculada exatamente só ao direito penal, mas outras áreas, né, formativas tratam, né, a respeito, até porque fazem parte, né, do processo social do indivíduo, né? Então, com certeza, tem essa ligação, né, essa demonstração. No que diz respeito, pessoal, às ciências penais propriamente ditas, serve a criminologia, né, como mais um instrumento de análise do comportamento delitivo. Tem as suas origens, os motivos, né, pelos quais se delinque, que determina o que punir, né, quando punir, como punir, bem como se pretende, né, com ela buscar soluções que venham evitar, né, pessoal, ou mesmo diminuir o cometimento de infrações penais. Então, esse período da criminológica ele é muito importante também dentro dessa evolução histórica do direito penal. A reação social também é objeto do estudo do criminólogo, né, do período da criminologia. A reação social, pessoal, ela vem dar origem a um controle pela própria sociedade, que pode ser entendido, né, como formal ou informal. Tem-se como formal, pessoal, e aí a gente destaca aqui o controle que é exercido pelos meios oficiais de repressão, a exemplo da polícia, do Ministério Público, da magistratura. E informal é o controle exercido pelo próprio meio social, né, onde o agente ele está inserido, a começar pela sua família, né, a escola, os vizinhos, os meios de comunicação e etc., pessoal. O período criminológico, pessoal, ele mostra-se importantíssimo, porque ele pode se dizer, né, indispensável na compreensão e na prevenção da delinquência, sendo eleitas, né, como objeto da criminologia a análise do comportamento delitivo, né, e a reação social. E aí deverá o criminológico, né, pessoal, delimitar o seu âmbito de estudo, sob pena de se perder, né, ao longo da divagações, né, extremamente abstratas que fogem à finalidade. Então, a gente destaca aqui, pessoal, as principais áreas de estudo nesse período criminológico. A questão do delito, né, o delinquente, a vítima e o controle social. Já era visualizado e contextualizado nesse processo, tá? Então, a gente tem aqui que competirá, né, ao criminólogo investigar os mecanismos que fazem com que algumas atividades elas sejam consideradas delitos, né, em determinada sociedade e perfeitamente lícitas em outras. A política criminal, pessoal, que é a conclusão entre o embate de concorrentes ideologicamente diferentes, fará com que ocorra, né, a seleção dos comportamentos que irá se exprimir. E aí vai existir, pessoal, 3 principais categorias de comportamentos delitivos, né? A gente vai destacar aqui para vocês. Os comportamentos penalizados e castigados em quase toda a sociedade moderna, comportamento penalizado, né, mas sobre os quais a lei se aplica
com escassa frequência e os comportamentos em via de penalização ou despenalização. Então aqui, pessoal, a gente já consegue perceber o quanto esse direito evoluiu, né, o quanto já vem se estabelecido, né, com as discussões gerenciadas pela doutrina, né, pelos doutrinadores, pelos pesquisadores do direito, e a sociedade, né, ela já está muito mais amadurecida, né, ela vem construindo um direito penal muito mais sólido, né, nesse processo. Ela começa a direcionar conceitos, a entendimentos, a processos formativos, né, que vêm auxiliar a todo o processo social com essa evolução do direito penal. Então, aqui nesse primeiro período criminológico é tratado pontos, né, extremamente importantes e que hoje, na nossa sociedade, né, a gente já vê a vivência, né, desses entendimentos, claro que mais evoluído, né, mais direcionado ao nosso momento atual, mas a gente já vê uma preocupação maior, né, com o olhar para o direito, com a própria execução. Então, vamos continuar aqui a apresentação da evolução histórica desse direito penal para que vocês compreendam, tá? Período criminológico, pessoal, o delinquente é aquele que recebe as maiores atenções, né? Uma vez que, independente da infração penal que se queira apurar, mediante estudo criminológico, né, procura-se aferir por que o ordenamento jurídico foi por ele violado. E aí vai se pesquisar a sua raiz, a gênese do comportamento delitivo e os motivos que o levaram, né, a comportar-se diferentemente dos demais. Então tem-se, pessoal, preocupação com o estudo da vítima, né, a vitimologia, que também tem interesse, né, ao criminólogo sobre diversos aspectos. E aí pode-se ter essa aferição, né, da contribuição para o delito, que se seu comportamento, de alguma forma, pessoal, estimulou a prática da infração penal, o porquê da sua escolha, né, o tratamento que lhe é deferido pelo Estado. Então, dentro da cadeia histórica, né, do direito, foi se refletido, né, se pesquisado e avançado nos estudos do entendimento do direito penal. A gente tem, pessoal, o controle social, ele vem a ser exercido, né, por meio de categorias, como a gente deixamos de antever. Então, existe um controle formal, né, realizado por profissionais ligados diretamente ao Estado, a exemplo dos policiais, os promotores de justiça, juízes, e outro de natureza informal, que é procedido, né, por qualquer pessoa que não tenha especificamente essa função. Não são esses que a gente identificou, podendo ser levado, né, e feito por pessoas próximas ao agente, como os pais, vizinhos, colegas de trabalho, professores, transeuntes, a imprensa, né, a comunicação. E também é uma tarefa do criminólogo, né, investigar como são exercidos, né, tais tipos de controle e a sua influência na prática do delito. Então aqui a gente vai praticar, pessoal, o que a gente apresentou até aqui sobre o processo de evolução. A gente ainda vai ter outros momentos. Então a gente traz aqui, para a gente identificar, né, se está certo ou errado. Desde que o homem passou, pessoal, a viver em sociedade, sempre esteve presente a ideia de punição pela prática de atos, né, que atentasse contra algum indivíduo, isoladamente ou contra o próprio grupo social. Então esse item aqui, pessoal, ele está certíssimo. O item 2, ele diz, pessoal, em regra, os historiadores consideram várias fases da pena: a vingança privativa, a vingança divina e a vingança pública. E o que foi que a gente apresentou para vocês, pessoal? Então aqui a gente traz o chamamento, pessoal, do link, né, do nosso processo de aprendizagem. Então esse item também está certo. No final da aula a gente vai ter questões para que vocês pratiquem, né, e verifiquem mais ainda esse entendimento de formação de vocês. Então agora a gente vai apresentar para vocês, pessoal, as escolas penais, que é o último ponto do nosso conteúdo, tá certo? Então as doutrinas, pessoal, acerca dos fins atribuídos a penas, elas podem classificá-las em absolutas, né, relativas ou utilitárias e mistas. O direito, pessoal, de impor penas é tão próprio, né, e peculiar da sociedade que nasceu com ela mesma, né, e sem ele, né, não podia substituir. Então, como primeiro e o principal fim de toda a sociedade, a gente destaca aqui, pessoal, a segurança dos cidadãos, né, e a saúde da República, que segue, né, por consequência necessária, que este também é o primeiro e geral fins das penas. Então, a saúde da República, pessoal, é a suprema lei. A sociedade em geral, pessoal, ela se satisfaz e, na verdade, ela busca tão somente fazer com que a pena ela tenha essa finalidade retributiva, né, pois ela tende a fazer com ela, né, uma espécie de pagamento ou compensação
ao condenado, né, que praticou essa infração penal, desde que, obviamente, né, a pena seja pelo menos privativa de liberdade. E aí, se ao condenado, pessoal, for aplicada, né, uma pena restritiva de direitos ou mesmo a de multa, a sensação, né, para a sociedade é de impunidade, uma vez que esse homem, né, infelizmente, ainda se regozija com o sofrimento causado, né, pelo aprisionamento do infrator. A gente traz aqui, pessoal, a escola clássica, né, em que ela teve as ideias, né, postuladas pela escola clássica, ainda podem ser consideradas, né, como um fundamento dos modernos sistemas jurídicos penais, que vem a ser aplicado em todo o mundo. O surgimento, pessoal, da escola clássica foi no século XVIII, principalmente por intermédio, né, da obra de Peccário, que a gente já até contextualizou com vocês, mas também de Bertrand, que são princípios, né, trazem a introdução aos princípios da moral e da legislação, e inúmeros princípios, né, começaram a ganhar corpo, a exemplo do princípio da necessidade, da suficiência da pena, a proporcionalidade, né, a utilidade, a prevenção geral e especial, indúbio pro réu, que a gente já está falando ao longo da nossa disciplina sobre isso, a publicidade dos julgamentos, a presunção de inocência, né, a culpabilidade, dentre outros aspectos, pessoal, que vem a ser conquistado, né, da história da humanidade, que é o princípio, né, e esse aqui é um dos grandes, que está dentro da nossa Constituição Federal de 88, o princípio da dignidade da pessoa humana, que aí fazer com que a pena, né, ela deixasse de ser aflitiva, tendo o corpo do criminoso, né, deixar de ser objeto da pena, e aí evoluindo para a privação da liberdade. A gente tem, pessoal, a escola positiva, e aí aqui já é um outro momento, a antropologia criminal, é a história natural, né, do homem criminoso. A antropologia geral, pessoal, vem a ser o ramo da história natural que trata do homem e das raças humanas. A antropologia criminal, ela traz o ramo da antropologia geral que trata do delinquente, né, de seus tipos fundamentais. E aí nela, pessoal, vai se estudar o criminoso, né, sob o ponto de vista somático e psíquico, e o que vem a ser nas suas qualidades anatômicas, né, fisiológicas e psicológicas, bem como ainda, né, a sua vida de relação com o meio físico e social. Então a gente já vê, pessoal, nesse processo da escola positiva, uma evolução muito grande, né, nesse entendimento do direito penal. Então a gente já está muito mais próximo, muito mais preocupado com vários outros aspectos, né, não só anatômico, mas fisiológico, psicológico, que afetam, né, a conduta daquele indivíduo. Entender por que aquele indivíduo cometeu aquele ato, né, que a gente acha cruel, que venha a gerar o homicídio de um cidadão, né, tirar a vida de alguém que a gente, claro, sabe que isso não, dentro do nosso entendimento social, dentro da nossa vivência, né, tá da nossa percepção de moral, de costumes, ninguém tem esse direito, né, a não ser Deus, mas que a gente venha a estudar dentro dessa antropologia criminal, né, esse entendimento, né, por que essas coisas aconteceram, por que a gente pode identificar o fruto, né, de vários leques dentro da doutrina, né, por que se chegou a essa situação de acometimento de uma conduta, né, considerada criminosa. Dentro da escola positiva, pessoal, a gente traz alguns princípios básicos, né, da escola positiva, que a gente tem o crime, né, ele vem a ser um fenômeno natural e social, estando sujeito às influências, né, do meio e os múltiplos fatores que atuam sobre um comportamento, e aí vão exigir, portanto, pessoal, o método experimental ou método positivo para explicação de suas causas. A gente tem também, pessoal, de destaque aqui a responsabilidade penal, né, que é a responsabilidade social, resultado do simples fato de viver o homem em sociedade e tendo por base, né, a periculosidade do agente. A gente tem a pena, que é exclusivamente medida de segurança social, né, visando a recuperação do criminoso ou a sua neutralização, né, nos casos irrecuperáveis. A gente tem o criminoso, pessoal, sempre psicologicamente um anormal, né, de forma temporária ou permanente, apresentado também muitas vezes de defeitos físicos. E os criminosos podem ser classificados, né, em tipos ocasionais, habituais, natos, passionais, né, e enfermos da mente. Então, até aqui, pessoal, nessa escola positiva, a gente consegue visualizar, né,
o quanto se contextualizou, né, o quanto se deparou, né, a ideia do que era o direito penal, de como isso evoluiu, como é que se olha para aquele indivíduo, né, que comete aquela conduta criminosa, né? Então, se tem uma preocupação maior, né, a sociedade ela já vem buscando nesse processo o entendimento, né, não só o punir por punir, lá quando a gente olhava naquele processo, né, olho por olho e dente por dente, mas aqui nesse processo já da evolução, né, quando se vivencia a escola positiva, a gente já vê o direito muito mais modernizado, né, muito mais preocupado, né, em não só punir por punir, mas também entender por que é que aquele indivíduo, né, inserido naquela sociedade tem aquele determinado comportamento, né, para que até se possa tomar outras medidas, né, e proteger a sociedade, né, de uma forma muito mais valorosa, né, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, né, e vários outros aspectos. Então vamos continuar apresentando aqui. A gente está quase encerrando, pessoal. Vamos seguir aqui. A gente vai ter outras escolas, pessoal. Então, após o surgimento da escola clássica e positiva, outras foram surgindo ao longo dos anos, né? Conforme a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, somente a gente vai fazer a análise de algumas delas, né? Já que fugiria a finalidade de estudar, o estudo leva aos efeitos, né? A pesquisa de inúmeras escolas que foram sendo construídas. É só uma forma de a gente apresentar, né, pessoal? Então, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que seria a terceira escola, a escola moderna alemã, escola técnico-jurídica, né, a escola correcionalista e a escola da nova defesa social. Então, a gente vai só apresentar para vocês verem o quanto isso impactou a nossa sociedade. Então, a terceira escola, ela surgiu com a finalidade de conciliar as posições da escola clássica e positiva, tendo a Limena, né, a Cornevale e a Impolomene como seus principais defensores, né, que são teóricos. Também foi denominado positivismo, né, crítico. Essa corrente, ela recolhe, pessoal, da escola clássica, então ela tem o princípio da responsabilidade moral e consequente distinção entre os imputáveis e não imputáveis, né, mas exclui o fundamento do livre-arbítrio. O crime, ele se apresenta como um fenômeno individual e social, né, condicionado pelos fatores que Ferrin determinou, que é um outro teórico, e a pena ela tem por fim, né, a defesa social. Então aqui a gente vê o quanto esse período da terceira escola influenciou a sociedade, né? E aí a gente traz um pouquinho do entendimento da escola moderna alemã, que ela foi reconhecida na Alemanha, né, sob as denominações de escola moderna ou positivismo crítico, ou escola da política criminal, né, escola sociológica. Seu principal percussor é o austríaco Franz Ritter von Litz, né, que entregava essa corrente casual naturalista na teoria do delito, né, juntamente com Ernst von Benning. E as principais características dessa escola, pessoal: o método lógico, né, jurídico para o direito penal e experimental para as ciências penais, a questão de distinguir o imputável do inimputável, a aceita, né, a existência do estudo perigoso, tem o crime, né, como fato jurídico e também a luta, né, contra o crime, que vão se fazer não só pela pena, mas também com as medidas de segurança. Então, a gente vê esse processo da evolução, né, do direito penal presente nessas escolas. A gente tem, pessoal, a escola técnico-jurídica, que a gente tem o principal percussor, um alemão, Karl Binding, em que ele sustentou, né, um método de estudo que deveria cingir-se, né, a dedução dos princípios que constituem o sistema do direito legislativo em face dos meios jurídicos, né? Então aqui é um outro processo muito importante da escola técnica jurídica. A gente tem a escola correcionista, né, que ela já vem surgir em 1839, tem o principal professor, né, o Hindenberg, Carlos Davi, né, que são seus precursores, em que defendia o pessoal que a pena não podia ter um tempo determinado, né, já que servia para corrigir aquele que praticou, né, aquela determinada conduta. E aí a gente tem a escala nova de defesa social, né, que já vem surgir no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, após a contratação das atrocidades cometidas pelos nazistas, né, e tem como principal mentor o jurista italiano Filippino Grammatica. Então aqui, pessoal, a gente traz informações para contextualizar o processo de formação de vocês, né. A gente traz, ainda continuando, a Escola da Nova Defesa Social, né, que traz a ideia de
renovador, o progresso, né? Então tem muitos aspectos interessantes que vocês depois vão ler com calma em casa, tá? Então aqui a gente vai relembrar para fechar a nossa aula, pessoal. Então a nossa aula a gente apresentou os principais questões preliminares, né, do entendimento do conceito de direito penal, a evolução, né, do direito penal como um todo, né, desde a ideia de vingança primitiva, vingança pública, né, a vingança divina e a evolução das escolas, né, do entendimento do direito. Espero que tenha absorvido, pessoal. A gente quis trazer o máximo de informações para vocês, não para decorar, mas para que vocês compreendam esse processo de evolução. Um grande abraço, um grande resto de dia para vocês. Até a próxima aula, pessoal.